Cara, outra curiosidade do Pedro Rizzo, é que você, não sei se você se formou, você está estudando teologia. Tô estudando teologia. E aí, bem, você fez uma formação católica. Sim. E aí, onde foi esse encontro de Cara, a decisão de... Porque assim, estudar teologia, primeiro você tem um encontro espiritual. Sim. E depois um desejo de se aprofundar nesse... Cara, isso é bacana até de falar isso. Em 1994, quando eu passei para educação física, no fundão, eu namorei uma menina chamada Cláudia, e o pai dela era presbítero da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador. E o pai da namorada, tinha que estar no culto de manhã. Tinha escola dominical, e eu já era cristão, então eu gostei, escola dominical, e eu queria, desde então, o seu José Roberto, ele era até oficial da Marinha, eu comecei a aprender. Minha primeira Bíblia, né? O professor, o seu José Roberto me deu essa Bíblia, estuda, tem que estudar. Então, desde 1994, eu comecei. Fui da Igreja Presbiteriana, eu e Cláudia terminamos um namoro quando eu fui morar nos Estados Unidos, né? Fui morar nos Estados Unidos, acabou o namoro. E eu fui ver minha carreira, fui morar com o Marco, voltei pro Brasil, mas já não namorava mais a Cláudia. E aí eu comecei a lutar no UFC, fui morar com o Marco, voltei. Aí eu tinha que arranjar uma igreja que eu queria continuar aprendendo. E aí eu fui para a igreja ali de Ipanema, a Igreja Cristã de Ipanema, do pastor Edson Fernandes. E aí comecei a aprender cada dia mais, aprendendo, e eu sempre quis aprender muito sobre a Bíblia. Muito. Porque eu queria entender mais e mais, simplesmente para poder falar. Porque como eu fui vencendo as minhas lutas, fui ficando cada vez mais conhecido. E quando você começa a ler, você vai lá em Mateus, se eu não me engano, 29, que é o último versículo o último capítulo de Mateus, 29, eu esqueci o versículo. Jesus fala, ide pregar o evangelho a todos. Isso é um mandamento que a gente tem que fazer. E eu acho que hoje em dia, como eu virei um atleta reconhecido mundialmente, eu não posso perder a oportunidade de falar de Cristo. De como Cristo trabalhou na minha vida toda, depois de muito tempo. Hoje eu sou casado com a Mona Lisa, minha esposa era estéril, minha esposa tem doença celíaca, minha esposa já era estéril há 3, 4 anos, e minha esposa pegou febre maculosa, pegou até em Las Vegas, que é a doença de Lyme, que é uma doença que mata 68%. Ela passou 11 meses dentro do hospital, dentro de um CTI, e quando saiu, ela engravidou com uma pessoa que era estéril, depois, no meio de uma doença, engravidou da nossa filha Maitê. Mas eu já era, não foi por isso que eu me tornei evangélico, eu já era evangélico. Eu já estudava muito, porque a partir do momento que eu comecei a lutar, que eu comecei a vencer, e hoje em dia com as redes sociais, eu sempre coloco um versículo, eu sempre coloco, porque eu não esqueço Mateus 29, Jesus falando, ide pregar o evangelho. Eu estava em 2022, eu estava na Croácia dando um seminário, veio vários amigos meus holandeses, morei na Holanda 2 anos. Pô, Pedro, vejo que você muitas vezes coloca negócio da Bíblia. Você acredita mesmo? Foi, acredito. Você acredita em Adão e Eva? Eu falei assim, acredito. Mas por quê? Aí você começa. Você tem que saber explicar. Você tem que saber falar. A gente está aqui para isso, cara. A gente está aqui hoje falando, todos os lugares que eu vou, graças a Deus, a minha carreira foi vitoriosa. Eu não sou aquele cara que paga uma rua. Mas sempre tem alguém que fala, pô, qual é, Pedro Rizzo? Pô, eu parei o carro aqui, fui ali tomar um café, veio 3 rapazes ali que estavam passando, qual é tu, é o Pedro Rizzo? Pô, meu irmão, tira uma foto comigo, não sei o que lá. E eu sempre, e antigamente na época dos autógrafos, eu botava Pedro Rizzo e botava Salmo 27:1. Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo, Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu sempre quis aprender. Pedro, você quer ser pastor? Eu não quero ser pastor. Eu não sei, é um chamado? Não sei. Pedro, você quer? Eu falei assim, eu não quero. Eu só não quero perder a chance de falar de Cristo para as pessoas. Eu não quero perder a chance de falar besteira sobre Cristo para as pessoas. Eu quero poder informar corretamente quem é Jesus Cristo, o porquê que eu sou cristão, o porquê que ele é o único caminho, o porquê que a gente só chega a Deus através dele.
Então eu tenho que aprender isso. Até porque você pode encontrar pessoas que vão ter dúvidas. Sim, e eu vão ter questionamentos. Eu adoro responder. E aí você está buscando justamente ter as ferramentas. Exatamente. Para poder ajudar pessoas a esclarecer. Eu comecei a estudar isso, lógico. Eu sempre quis estudar. Encontrei uma igreja que a gente só estuda, que é o Pastor Pedrão. Teve aqui com a gente um episódio maravilhoso. Culto de quarta-feira já é o 7º ano seguido que a gente lê a Bíblia toda. Todo culto de quarta-feira é um livro da Bíblia. Acaba o ano, a gente faz 2 cultos, e aí já começa a introdução à Bíblia, e começa, ou seja, então a gente já leu a Bíblia já li 8 vezes, com as explicações dele. E eu falei, eu tenho que fazer teologia. Qual o livro que você mais gosta da Bíblia? Cara, eu adoro Mateus. Foi escrito para os judeus. Foi logo após o primeiro evangelho é Marcos, né? Mas é Marcos, eu acho que, se não me engano, é Mateus, que foi escrito para os judeus, mas eu adoro Mateus. Eu leio ele, Mateus 6,33, põe em primeiro lugar o reino do céu, de Deus, e tudo vos será atendido, entendeu? Mateus, cara, eu leio meu devoção todo dia. Livro de Mateus, eu falo, graças a Deus, Mateus. E qual livro que você acha mais chato? Cara, mais chato... Vou falar o meu. Tá. Eu acho Levítico. Levítico é pesado. Porra, mano, Levítico é pesado. Ele começa a definir como é que era o trono, como é que era o sacrifício. Levítico. Então, porque assim, uma vez eu pensei assim, vou ler a Bíblia toda, mas aí, na minha cabeça... Todo mundo manda começar com João, tá? Pois é, mas eu queria começar em Gênesis até Apocalipse. Meu irmão, quando chegou em Levítico, a parada, eu não aguentei mais. Eu falei, meu irmão, não tô mais aguentando, cara. Porque assim... Porque realmente... Mas assim, tem um detalhe do Levítico que é muito interessante. Apesar de o que o Rômulo falou, Deus vai dando a orientação pro povo sobre templo, vestimenta dos sacerdotes, como é que deve ser. Aí você sente o seguinte, que Deus cuida de todos os mínimos detalhes. Porque no livro ele vai falando o mínimo detalhe. Tem que ser assim, a parada assim, com um botãozinho aqui, com isso aqui. Eu falo, caramba. Só que você lê aquilo ali, ainda mais não estando naquela situação e não tendo que cumprir aquilo. No caso, a gente não tá naquele cenário de ter que, produzir aqueles... Aí a gente fica, meu Deus, caramba. Você quando acaba, é muito detalhe. Você acertou, é um livro pesado. A gente vai... É um livro muito pesado, mas que demora. É grande. Grande, né? É tipo, Isaías é grande, mas Isaías é... Eu já li a Bíblia toda umas 3, 4 vezes. E aí eu tava de novo, né? Eu queria ler do início, começar em Gênesis e até Apocalipse. Mas você lê cronologicamente ou você lê... Não, eu leio de acordo com o plano de leitura. Tem aquele aplicativo, aí eu traço um plano... Que não é na ordem. Não é na ordem. Eu falei, não, esse ano eu vou ler na ordem. E aí eu lembro que eu travei. Aí eu falei com a minha filha, filha, a gente precisa voltar a ler a Bíblia, tem que parar. Aí eu fui ver onde eu tinha parado, né? Aí eu fui, eu tinha lido Gênesis, tinha ido até Êxodo, aí quando eu pulei para Levítico, eu falei, agora eu já entendi porque eu tinha parado. Por exemplo, você falou, Isaías é um livro longo, mas, por exemplo, quando chega em Isaías 53, meu irmão, eu já chorei algumas vezes lendo Isaías 53, que ele profetiza a morte de Jesus Cristo. Então, quando ele fala e aí é uma coisa muito interessante, por exemplo, a figura que eu tinha antes de Jesus Cristo na cruz era aquela figura que é retratada nos quadros que é a figura dele ali crucificada. Só que o relato dele em Isaías é que ele perdeu a figura humana. Sim. Que ele sofreu tanto, ele foi tão espancado, ele foi tão judiado. E o filme do Mel Gibson retrata aquele isso. Filme, aquele filme eu chorei do começo ao fim. Aquele filme eu não aguentei. Aquele filme foi o Mel Gibson conseguiu trazer fidelidade àquela escritura, bicho. Quando você vê aquilo, aí você entende ele chegar no Getsemane e falar assim, Jesus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, não a minha. Cara, porque ele já sabia do sofrimento que ele ia passar, cara. E eu falo, cara, eu queria aprender muito, cara. Encontrei o pastor certo, que é o pastor Pedro, sem puxar a bola pro meu pastor. Mas... E é um cara carismático, didático, que você fica escutando ali, É meu vizinho, que você não cansa de escutar ele. Dúvida, eu ligo, posso ir aí em cima rapidinho, que ele mora em cima? Posso ir aí, porque eu tô com uma dúvida aqui. É um cara super acessível, que eu acho que é o principal para um pastor.
Ele não é aquele cara que tá lá escondido atrás de 30 caras. O pastor Perdão, você pega uma no WhatsApp e fala assim, pastor, não sei o que, ele responde na hora. E eu acho que isso é sacerdócio, isso realmente querer ser pastor. E eu, cara, Deus, você tá falando dos mínimos detalhes de Levítico. Quando você começa a ter essa visão, você traz essa visão dos detalhes de Cristo para a nossa vida, né? Você fala assim, caraca, meu irmão, você tá passando, às vezes você passa uns infernos na vida e você começa a ver o cuidado de Deus com pequenas coisas, até chegar naquele dia. Eu me lembro, a minha esposa ficou 1 ano doente, a Mona Lisa, e ela ficou no hospital em Sorocaba. E eu fiquei no Rio. E eu trabalhava de segunda a quinta. Quinta, meia-noite, eu entrava no carro para chegar às 6 da manhã em Sorocaba. E ficava com ela até domingo. Domingo, meia-noite, eu entrava no carro e voltava pro Rio. Cara, são 700 km para ir. E 700, quase 700. São 560 km para ir, 500 para voltar. São 7 horas de carro. Eu nunca consegui fazer Rio-Sorocaba menos de 7 horas, 7, 8 horas. Cara, você sabe que eu não me lembro de estar cansado nem um dia. Eu dar aula, trabalhar pra cacete, entrar no carro, dirigir a noite toda, cara. Dutra. Porque eu queria passar a marginal antes de 6 da manhã pra pegar a marginal mais vazia, que Sorocaba você tem que passar no meio da marginal. Cara, Deus tomou tanto cuidado de mim que eu me lembro que eu falo assim, pô, amanhã eu passo Sorocaba. E sabe uma outra coisa que eu me lembro? Cara, eu me lembro que foi um momento da minha vida que eu tava trocando de academia. Eu me lembro que, cara, eu até hoje eu não me lembro como eu tinha dinheiro pra fazer isso tudo. Que era um tanque pra ir, um tanque pra voltar. Aí lá eu pagava minhas contas todas. Aí quando você fala assim, os detalhes de Deus, e eu fui passando, e hoje em dia eu pergunto pra minha esposa, a Mona Lisa, eu falo, Mona Lisa, pô, amor, tu ficava segunda, terça, quarta, quinta sozinha. Ela fala pra mim, fala assim, amor, eu tava deitado na cama assim, ela entrou no CTI 3, 4 vezes, eu via nitidamente uma tenda assim em cima de mim. Aí eu... Porque os filhos estavam aqui, eu estava aqui, a mãe dela estava aqui, ela estava sozinha em Sorocaba, numa cama, num hospital que não tinha ninguém. Eu tenho uns amigos em Sorocaba que iam lá visitá-los. E ela fala, cara, ela ficou 9 meses dentro do hospital. E ela falou assim, eu não me lembro de me sentir entediada nenhum dia. Na época ela dava até aula na academia, a gente dava aula, eu montei um sistema de treinamento, tipo um MMA Fitness, né? Um exercício de luta. Eu me lembro que um dia eu cheguei, numa quinta-feira, consegui sair mais cedo, cheguei quinta-feira umas 7 horas, tá ela com o soro no corredor, do lado da escada, assim, botando as enfermeiras para descer e subir escada de 2 em 2. Elas saíam do plantão. Aí sabiam, minha mulher era toda sarada, toda amargada. Pô, como é que você tá? É assim, eu dou aula de MMA, ela ficava... Aquelas enfermeiras viraram a família dela. Tinha dia que eu chegava na quinta, tinha 6 mulheres lá dentro. Eu falei, que é essa mulher? Tudo enfermeira aí, meu amor. Tá todo mundo aí, buscando não sei o que pra mim. Uma coisa tão ruim, ficar dentro do hospital. Cara, ela fez amizade com todo mundo e ela fala, cara, eu fiz uma tenda. E eu não lembro, cara, eu me deu calmo. Eu sabia que Deus ia tirar ela. 65%, 70% de pessoas morrem. Ou 70%, sei lá. Eu falei, cara, Deus vai curar. E o mais louco, cara, Deus já fez tantos milagres na nossa vida. Eu me lembro que a gente estava... Ela pegou essa doença no MGM, na luta até do Aldo McGregor. O Aldo ia lutar, eu estava de córnea dele. Qual a doença? Hã? Qual a doença? Febre maculosa. É aquela de carrapato? Do carrapato. E eu achei que tinha pego na fazenda, até fiquei preocupado, que isso está em região endêmica. Pô, minhas filhas vão para lá. Eu falei, mas a gente, tanto quando ela voltou, a gente chegou de lá, ela começou a ficar com febre em Las Vegas. Quando a gente chegou no Rio, o doutor Rodrigo... Mas só pega pelo carrapato ou tem algum outro? Carrapato, só carrapato. Só carrapato. O doutor Rodrigo Mauro foi quem nos atendeu e tinha acabado de atender
um casal que tinha pego isso em Petrópolis. Petrópolis teve uma epidemia de... E teve aí, um delegado que morreu também. Até aí você tá falando de detalhes. O doutor Rodrigo Mauro tinha me atendido 4 meses antes que eu fiz a minha despedida, minha última luta. Eu fiz a minha despedida em 12 de setembro de 2015. A luta do Zé Aldo foi 12 de dezembro de 2015. Eu acabei a minha luta, falei, Júnior, vamos treinar, que eu vou te treinar pra luta contra o Conor. E quando a Mona Lisa ficou doente, eu falei, cara, vamos acionar o plano. A Mona Lisa falou, vamos assinar o plano. Ela falou pra mim, eu falei, amor, acabou minha luta, a gente estava apertado de grana, eu paguei, nós tava com as dívidas, paguei as dívidas todas, eu falei, cara, eu não pago o plano há 3 semanas, 3 meses, eu não tinha falado pra ela. Aí ela, e agora? Eu liguei pro doutor Rodrigo Mauro, que já tinha me atendido, o doutor Rodrigo Mauro atendeu, falou assim, cara, faz esse exame aqui, a gente não sabia o que ela tinha ainda. Fizemos um exame, aí deu febre maculosa. O doutor, tem que internar ela agora. E sem plano. E aí eu falei isso pra ela, eu vou ligar pra Unimed. Falei, cara, vê se a Unimed, né? Vê se eles aceitam da gente reativar o plano, sem carência, pra você ser atendida. Eu vou dar um jeito. A gente vai pagar isso. Vou dar um jeito. E aí, cara, ela ligou, o cara da Unimed falou assim, seu plano tá ativo. Aí a Mona Lisa, tá ativo? Meu marido falou que não paga 3 meses. Aí o cara mexeu e falou assim, caraca, tá sem pagar 3 meses, o plano não caiu. Falou assim, agora que eu mexi no sistema, ele tem que pagar. Senão vai perder o plano, mas pode internar hoje. Eu levei ela, aí eu falo assim, os detalhes de Deus, cara, você deixa ele pagar o plano 1 mês, o plano cai, cara. O plano cai. Os caras esqueceram. Eu não sei porque ficou no sistema, que o plano não caiu. Pra eu fazer outro, eu ia ter que ter carência. Ou então eu ia ter que pagar uma fortuna. Aí o cara falou assim, agora que eu mexi no sistema, pode ser que reconheça que ele vai cair. Interna, manda seu marido pagar em 24 horas. Meu irmão correr atrás de grana, não sei o que, mas paguei. Plano ativo. Foi o que ela mais precisava. E aí a gente pegou ela, eu tinha um médico amigo nosso, meu amigo também, doutor Heitor Consani. Falou, Pedro, eu dirijo o hospital aqui da Unimed de Sorocaba, traz a Mona Lisa pra cá porque eu vou cuidar dela. Aí foi por isso que ela foi internar em Sorocaba, não internou aqui na Ayrton Senna. Aí eu levei ela pra Sorocaba. E aí, aí você falando, Deus de detalhes, cara, eu não lembro, cara, de eu dirigindo toda semana de madrugada na Dutra. Eu lembro, mas eu não me lembro de estar exaurido, de estar... Caralho, tem que ir pra Sorocaba. Então, 7 horas aqui pra lá, né? 7 horas. 6 pra São Paulo, mais 1 hora pra Sorocaba. Eu não lembro, cara, e a Mona Lisa me fala a mesma coisa, eu não lembro dos dias do hospital, Pedro. Deus é muito especial. Aí, você tá falando, aí me vê a memória não é um versículo, alguns versículos, Isaías 40, a partir do 27, novas forças para os fracos, diz assim... Povo de Israel, por que vocês se queixam dizendo? O Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Faz forte ao cansado. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Quando você começou a falar que se dirigia, não ficava cansado, e que ela não se sentia cansada no hospital, na hora... Cara,